Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, melhor domingo. Seja bem-vindo. Você que nos está aí dando o prazer, a honra da sua audiência, da sua companhia. Não sei se ao vivo ou numa gravação pelo Facebook, pelo YouTube, ou talvez por WhatsApp, ou por alguma página aí da internet. De qualquer forma, saiba que você é um abençoado, filho amado de Deus, desde antes da fundação do mundo. Você foi escolhido por Deus, pelo próprio Deus, para ser filho. Ele mesmo escreveu seu nome no livro da vida e de lá ninguém pode tirar. Estamos aqui a partir do Rio de Janeiro, não é isso? Cidade maravilhosa, a cidade mais linda do mundo, não é isso? E vamos aqui falar a respeito da palavra do nosso Pai, o Evangelho da Graça, o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho que nos salvou aqui na mente. Se de fato Cristo nos salvou na cruz, hoje diz o Evangelho que na mente somos salvos por essa palavra, que nos mostra a maneira correta de viver aqui nesse reino. Porque é necessário que você saiba se comportar, porque existe um decreto de Deus que está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz que tudo, olha, veja bem, é tudo. Tudo que você planta, tudo você colhe. Então é necessário que você saiba plantar para poder saber colher. Não é isso? E o Evangelho da Graça, as 14 cartas do apóstolo Paulo, são elas que nos ensinam a plantar de maneira correta aqui nessa vida, saber nos comportar, respeitar quem temos que respeitar, viver de maneira digna e correta, somente com o Evangelho da Graça de Deus. E também gostaria de convidar você, incentivar você a compartilhar aí as nossas mensagens para que alcance a outros, não é isso? Da mesma maneira que nos alcançou e temos alcançado a muitos, não é isso? Temos aí recebido correios de abençoados que estão felizes, dizem que olha que palavra maravilhosa. Não nossa, não minha, não eu, mas a palavra do nosso Pai, não é isso? E também gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal lá do YouTube, não é isso? Na nossa página, você acesse a nossa mensagem aí, que ali tem o nosso endereço, o nosso link ali, você acesse um trabalho muito bem feito pela abençoada Marcele Oliveira, que trata desse assunto. Então você procure ali e se inscreva para que a palavra corra e seja glorificada, não é isso? Temos recebido bastante correios, abençoados, estamos bem felizes com isso, que a palavra está sendo glorificada, pessoas estão sendo libertas aqui, ó, na mente dessa maldição chamada religião. Quando nós falamos de maldição, nós não estamos nos referindo às pessoas, não é isso, abençoados. Nós estamos falando da doutrina que é pregada lá. O Evangelho diz que a lei de Moisés, que é a doutrina que é pregada pela religião, é uma doutrina de maldição e morte. Logo, se você se submete a uma doutrina de maldição e morte, onde é que você está? Debaixo de bênçãos? Não, você está debaixo de maldição e morte. E o nosso trabalho aqui é esse. Da mesma maneira que nós fomos libertos, também outros nossos irmãos que estão lá sejam libertos dessa maldição. Então, abençoados, já que fizemos aqui os nossos anúncios, também agradecer a todos os nossos colaboradores, abençoados que participam para que a palavra corra, seja glorificada. E vamos agora aqui então tratar de um assunto que nós anunciamos aí por esses 2 dias, que se chama, o tema é Como está escrito. Como está escrito? Porque nós lemos, nós temos aí o costume de ler a Bíblia, temos o costume de ler o Evangelho, porque a Bíblia ela é um livro de 66 livros, uma biblioteca com 66 livros. E é necessário que você saiba o que você está lendo, não é isso? Porque não é porque está na Bíblia que está direcionado a mim, está direcionado a você. Então, você tem que saber o que você está lendo. E nós vamos falar aqui nessa manhã como está escrito, guardando aí a direção, o tempo, não é isso? Para quem foi escrito, o tempo do verbo, é muito importante isso. Então vamos ler aqui 2 versículos, carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, essa igreja tremenda, capítulo 9, vamos ler aqui 2
dois versos, o verso 13 e o verso 14, que diz assim, ó. Como está escrito? Olha, esse aqui é o nosso tema. É disso que nós vamos aqui falar aqui em 40 minutos, mais ou menos. Né? Esse é o nosso tempo que nós temos. É como está escrito. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, falando sobre Deus. Amei Jacó e aborreci Esaú. Deus aqui falando de uma escolha que ele fez, o próprio Deus. Como está escrito, o apóstolo Paulo aqui, ele copiou lá do velho pacto, quando Deus disse, amei Jacó e aborreci Esaú. E o versículo 14 diz assim, ó, que diremos, pois? Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Que há injustiça da parte de Deus? Será que Deus, pense abençoados, será que Deus foi injusto, como está escrito, não é isso? Porque está escrito que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Será que há injustiça da parte de Deus por ter feito isso? Aí diz aqui o Evangelho da Graça de Deus. De maneira nenhuma. Para ficar bem claro. De maneira nenhuma. Então, abençoados, igreja do Senhor Jesus. Igreja que foi escolhida pelo próprio Deus desde antes da fundação do mundo e que tem o nome escrito no livro da vida pelo próprio Deus e de lá ninguém pode tirar. Veja bem, nós temos aqui falado sempre, para você nos acompanhar com sua Bíblia, não é isso? Pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, anote para você conferir o que nós estamos falando. Porque é necessário que você entenda como está escrito. Porque se você não conferir, com certeza, abençoado, 100% de certeza, você vai ser enganado. Da onde que vem essa certeza? Eu passei 30, 35 anos lá na religião e sei bem o que é isso, sei como funciona isso. E além do mais, não é isso? O apóstolo Paulo ele fala ali para Tito que há muitos enganadores aí, principalmente aqueles que pregam a lei de Moisés. E nós sempre falamos como está escrito. É bom que você entenda isso. Nós sempre falamos como está escrito. Agora, o negócio escrito aonde? Aonde é que está escrito? E é necessário observar para quem foi escrito e quem escreveu. E aonde é que está escrito? A princípio, uma pergunta, se nós perguntássemos isso para alguém, até mesmo para mim, para você, para qualquer abençoado aí da religião, se nós lermos alguma coisa que falar alguma coisa de Deus e perguntar aonde está escrito, ele vai falar de primeira, na Bíblia, né, nos 66 livros, com certeza. Mas o apóstolo Paulo, ele disse aqui o seguinte, como está escrito, mas ele usando, quando ele disse aqui, Romanos capítulo 9, versículo 13, como está escrito, ele aqui está usando as escrituras como referência, porque essa declaração aqui não foi dele, ele não é autor dessa declaração, ele não recebeu essa declaração aqui, lá no paraíso, ele copiou essa declaração lá do livro de Gênesis. Se você for lá conferir, você vai ver lá. O apóstolo Paulo, ele usava as escrituras como referência, quando ele queria falar alguma coisa, porque, abençoados, veja bem, hoje nós temos as 14 cartas do apóstolo Paulo. Quando eu quero falar aqui alguma coisa, quando você quer mostrar alguma coisa, você pega a sua Bíblia, procura de Romanos até Hebreus e mostra para alguém, olha, está escrito. Como está escrito? Aí você mostra. Mas o apóstolo Paulo, ele não tinha as 14 cartas. Na verdade, ele falando que eram as próprias 14 cartas. Quando ele falava abençoado, perfeito, o diabo foi destruído, era a própria 14 cartas ali falando. E nós também usamos as escrituras. Mas veja bem, nós lemos toda a Bíblia. Nós não desprezamos a Bíblia. Nós conhecemos de Gênesis até Apocalipse. Sabemos aqui os seus personagens todos. Tudo que está aqui na Bíblia, nós conhecemos bem. Porque eu pelo menos, comecei a ler a Bíblia com mais ou menos 7 ou 8 anos de idade.
As minhas professoras, até já falei, as minhas 3 professoras que me alfabetizaram eram professoras de escola dominical. Então, você já sabe que a Bíblia foi, né, a minha cartilha. Eu leio a Bíblia e conheço bem. Mas tem um detalhe. Nós usamos as Escrituras, mas a nossa referência, a nossa guia, quando nós temos que tirar alguma coisa para o nosso viver diário, usamos as 14 cartas do apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus. Nós não tiramos aqui a Bíblia para a nossa vida diária, senão eu teria que ter circuncidado o meu filho, né, que quando ele nasceu, no 8º dia, porque a Bíblia diz que o pai teria que circuncidar o filho, e eu não fiz isso, mas está na Bíblia. Eu teria que afastar minha esposa da minha casa quando ela estivesse naqueles dias que toda mulher fica todo mês. A lei falava que tinha que afastar a esposa. Está na Bíblia e nós não fazemos isso. Por quê? O Evangelho não nos dá esse respaldo. Vamos ver aqui, ó, segunda carta que Paulo escreveu a Corinto. Por quê? Por que tem que ser assim? Porque nós falamos aqui muito do Evangelho, não é isso? 2 Coríntios 4, versículo 13, diz assim, ó: e temos, portanto, olha o que diz o apóstolo Paulo, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, não é outro espírito. Não é que eu tenho um comportamento e você lá tem outro, o Márcio tem outro, o João tem outro. Não, não é isso não, abençoados. Nós temos o mesmo espírito de fé. Como está escrito, olha só, de novo aqui o apóstolo Paulo usando essa referência. Como está escrito: criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. E entenda bem, abençoados, quando nós falamos aqui que nós cremos, porque nós cremos mesmo, isso é uma verdade na nossa vida, você é testemunha de você mesmo, que você crê e ninguém pode negar isso a você, porque isso está dentro de você. Quando aqui nós falamos, cremos com o dom da fé. Isso aqui é um dom. Nós cremos que o Evangelho é de Romanos até Hebreus. Porque esse conhecimento, esse entendimento está no nosso espírito. Que esse é um dom da fé revelado no Evangelho. Foi revelado no Evangelho. Não é uma fé natural. Quando nós falamos aqui de fé, o dom da fé, que nós cremos, isso aqui não é uma fé natural que existia lá na lei, que o homem tinha que fazer. Isso aí já ficou para trás. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, diz que são rudimentos da doutrina de Cristo que ficaram para trás, que a fé em Deus. Olha a direção, daqui para lá, para Deus. Não, agora mudou. Depois que Cristo morreu, o dom da fé é de Deus para você aqui. Ele que imputou isso em você. Você crer nele não por capacidade sua. Você crer nele porque ele imputou em você o dom da fé. Por isso que você crê em Deus. Não tem aí mérito seu, porque não tem não. Foi ele que escolheu você e imputou em você. Não é uma fé em Deus. Veja bem, nós cremos aqui no Evangelho, não é uma fé em Deus, mas sim uma fé de Deus. Uma fé de Deus, é um dom. Então, abençoados, nós falamos, veja bem, nós falamos como está escrito, no Evangelho. No Evangelho, as 14 cartas do apóstolo Paulo. Nós não falamos igual à Bíblia, como está na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele fala aqui como está escrito, usando as Escrituras, porque ele não tinha mais nada para usar de referência, uma prova escrita, uma evidência. Nós temos a evidência do Evangelho. Como está escrito para nós, é como está escrito nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Você não pode se agarrar, você não pode se pegar na Bíblia para provar a existência de Deus. Não. Nós falamos de Deus, do amor de Deus, Deus na nossa vida, no nosso espírito, com o Evangelho de Romanos até Hebreus. E veja bem o que eu vou te falar. Se eu nunca falei isso aqui antes, eu vou falar agora. A nossa doutrina, não se assuste, a nossa doutrina não é a Bíblia. Veja bem, a nossa doutrina é o Evangelho que está na Bíblia. É o Evangelho, é a graça que está dentro da Bíblia. Está aqui dentro, o Evangelho da graça. Essa que é a nossa doutrina. Não é a Bíblia toda. Nós já falamos aqui no começo. Se fosse a Bíblia toda, eu teria que fazer certas coisas, muitas coisas, que a Bíblia manda fazer. E não faço. Por quê? Não está no Evangelho, o Evangelho não respalda.
É como está escrito no Evangelho. Por essa razão, abençoados, veja bem, por essa razão, por nós falarmos que a nossa doutrina e vivermos de acordo com o Evangelho, por esta razão que muitos da religião não nos entendem. Muitos, não são poucos, não nos entendem. Eles estão na Bíblia, lá na lei, nos 52 livros, não é isso? Nós estamos aqui no que está escrito, mas é no Evangelho. Nós nos guiamos pelo que está escrito no Evangelho da Graça, que são as 14 cartas do apóstolo Paulo, que vai de Romanos até Hebreus. Você quer ler a Bíblia de maneira correta? Comece lendo em Romanos. Vai Romanos, vai indo até chegar a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus. Depois, se você quiser ler mais alguma coisa a título de conhecimento, excelente, porque a leitura é muito bom para qualquer um, em qualquer coisa que você leia, até a Bíblia. Mas para a nossa vida prática, para o nosso guia, a nossa prática aqui nesse mundo, é o Evangelho. Paulo ele citava as Escrituras para confirmar o que ele pregava. Nós citamos o Evangelho para confirmar o que nós pregamos, é o Evangelho. Paulo não tinha o Evangelho, já falamos, Paulo não tinha o Evangelho. Era o que ele tinha escrito, eram as Escrituras. Lá os livros lá de Moisés, os profetas, ele falava muito a respeito de Isaías, porque é o que ele tinha. Volte aqui, por exemplo, a Romanos, volte a Romanos capítulo 9, vamos aqui ler mais uma vez, no capítulo 9, versículo 13. Vamos ler aqui mais uma vez. É bom lermos como está escrito. Diz assim o versículo 13. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. O apóstolo Paulo, ele está aqui repetindo o profeta Malaquias. O profeta Malaquias que falou a esse respeito. Vamos ler aqui Malaquias? Dá tempo, Malaquias. Você não sabe onde é Malaquias? Malaquias capítulo 1, é bem no finalzinho do Velho Testamento, na divisão que a Sociedade Bíblica fez na sua Bíblia. Malaquias capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Veja se não é a mesma coisa que Paulo escreveu. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Não foi isso, exatamente isso, que escreveu aqui o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 9 de Romanos, no versículo 13? Como está escrito? Escrito lá no livro do profeta Malaquias. E veja bem agora o versículo 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Paulo explica que não pode haver injustiça da parte de Deus. Não pode, abençoados, mas por que não pode haver injustiça da parte de Deus? Veja o versículo 11 aqui, desse mesmo capítulo, 9 e 11. Porque, não tendo eles ainda nascido, falando aqui dos dois irmãos, Jacó e Esaú, nem tendo feito bem ou mal, nenhuma obra, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras. Veja bem, não é por causa das obras, mas por aquele que chama. E quem foi que chamou esses dois? O próprio Deus. Então, abençoados, veja bem, se for por como está escrito lá em Malaquias, se você ler como está escrito em Malaquias, até parece que há injustiça da parte de Deus. Como é que Deus vai amar um e abandonar outro, aborrecer outro? Até parece que Deus foi injusto. Mas acontece, abençoado, quando lemos o Evangelho, aqui em Romanos capítulo 9, versículo 11, que diz que, porque não tendo eles ainda nascido, veja bem, para que o propósito de Deus não sofresse nenhum dano por causa das obras, aí entendemos claramente, de maneira nenhuma pode haver injustiça da parte de Deus. Mas para isso, tem que ler como está escrito no Evangelho, aqui de Romanos até Hebreus. É necessário você entender isso. O como está escrito para nós é de Romanos até Hebreus. Não pode haver injustiça da parte de Deus. Porque a escolha foi feita sem obras, antes das obras. Lá, quando estavam os dois lá, juntinho lá, igualzinho lá no Espírito lá, e Deus escolheu esse. Agora, o que aconteceu depois não pode invalidar o decreto de Deus, o que Deus escolheu lá antes, de maneira nenhuma. Como está
escrito. Como está escrito. Vamos ler aqui, mas aqui, alguma coisa aqui que está escrito. Vamos aqui a Números. Também é bem importante isso aqui, que a religião ama esse escrito aqui da Bíblia. E é necessário que você entenda aqui, ó, Números, capítulo 6. Olha só, eu tenho certeza, se você passou, deixa eu fazer aqui os cálculos, 5 minutos na religião, você conhece esse verso aqui. 6, 24, que diz assim, ó. O Senhor, olha, versículo 24, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Te dê, ó. Assim porão o meu rosto sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei para o futuro. Isso é como está escrito na Bíblia. Diz que Deus vai te abençoar. O Senhor te abençoe e te guarde. Isso é projetando para o futuro. Fazendo uma projeção para o futuro. Não aqui para o presente. Dependendo de algumas obras, dependendo de algumas coisas que acontecesse, então Deus iria abençoar, dependendo das obras que o povo fizesse lá. E a religião hoje lê como está escrito aqui e fala. Toda a religião, principalmente os chamados evangélicos, falam: Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Por quê? Está escrito aqui, em Números, capítulo 6, versículo 24. Agora, o que é que está escrito no evangelho? Como está escrito no evangelho? O que nos interessa? Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Vamos lá, volte lá. Volte aqui para o nosso espaço. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Versículo 3. Eu sei que você não conhece esse versículo, não é isso? Você não conhece esse versículo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Um dos mais lindos versículos aqui do Evangelho, que diz assim, ó: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, lá na Bíblia, Moisés disse que Deus ia abençoar. Que Deus te abençoe. Uma projeção para o futuro. Olha como está escrito no Evangelho. O qual, falando de Deus, nos abençoou. Como está escrito? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Já aconteceu, não é que vai acontecer. Diz que Deus já nos abençoou antes da fundação do mundo. E isso, abençoados, é uma posição no Espírito. Preste bem atenção. Isso é a nossa posição no Espírito, onde Deus já nos abençoou antes da fundação do mundo. Sabe o que acontece? É que eu não estou vendo. E quem disse que você é chamado a viver pelo que você vê? Você é chamado a viver pelo aquilo que você crê, que está escrito aqui no Evangelho. Se aqui está escrito que Deus já me abençoou, como é que eu vou falar Deus te abençoe? Eu tenho que falar que eu sou abençoado. É nisso que nós cremos. É isso que nós falamos. Cri, por isso falei. Nós acabamos de ler em Gálatas. Volte aqui a Gálatas no capítulo 3. Olha só. O cumprimento dessa promessa. 3 no versículo 9 diz assim, ó: De maneira que os que são da fé, a fé começou, o dom da fé que foi imputado, ele começou ali da cruz para frente, quando Cristo morreu e ressuscitou, de maneira que os que são da fé já são, não é que vai ser, são abençoados juntamente com o crente Abraão. Diz que nós, depois da cruz, já nascemos abençoados. Eu não sei que ano que você nasceu. Se você nasceu depois da cruz, eu acredito que tenha nascido depois da cruz, então você faz parte desse contexto aqui de Gálatas, capítulo 3, versículo 9, que diz que Deus já te abençoou. Não é que Ele vai te abençoar, já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais
juntamente com Cristo. É isso que está escrito. É isso que nós temos que entender. Como está escrito para nós. Não é como está escrito lá para os judeus, que Deus vai te abençoar. Não, aquele como está escrito não é para nós abençoados. O nosso é esse aqui, ó. Somos abençoados com todas as bênçãos. Todas. E mais, hein? Veja bem. Tem mais. Não para aqui não. Tem mais. Nos abençoados com todas as bênçãos e predestinados para filhos escolhidos, veja bem, escolhidos por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus. A predestinação é uma escolha de Deus. Nós lemos ali em Romanos 9:13 que não pode haver injustiça de Deus. Deus amou um e se aborreceu de outro. E não pode haver injustiça de Deus, porque foi Deus que escolheu. Como está escrito? Onde é que está escrito? No Evangelho, Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 6. Mas antes eu gostaria de te mostrar aqui alguma coisa aqui na Bíblia, fora do Evangelho, lá em Pedro, primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, de Pedro, porque é dele mesmo, né? A carta é dele, então é de Pedro. Ele que escreveu, né? Ele não era para escrever, Deus não mandou ele escrever nada, mas ele escreveu, desobediente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, ó, eleitos, veja bem, segundo a presciência. Você sabe o que é presciência? Presciência de Deus é o conhecimento prévio do que vai acontecer. É claro que Deus tem esse atributo, com certeza. Deus tem conhecimento do que vai acontecer daqui a 1 segundo e daqui a 1 milhão de anos na frente. Ele tem esse conhecimento. Mas o Evangelho diz aqui, ó, vamos ler aqui, ó, Efésios capítulo 1, no versículo 4, que quanto à salvação, não é presciência, não é que Deus sabia, porque a religião me ensinou assim, ó, é que Deus sabia que você um dia iria aceitá-lo como Salvador, então já foi lá, se adiantou e foi escrevendo o seu nome no livro da vida. Não é isso, abençoado, que diz o Evangelho. Efésios capítulo 1, versículo 4, como está escrito no Evangelho. Olha só aí, ó. Diz assim, como também nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa. Antes do haja luz e houve luz, Deus já nos escolheu, nos elegeu nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o versículo 5, que é o terror da religião, que diz aí, ó, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para ele mesmo, segundo o querer de sua vontade. Segundo a vontade dele, da maneira que ele quis. Não foi como eu achava melhor, eu aceitei. Não existe obras nesse negócio aqui, abençoados. Foi Deus quem quis. Foi antes da fundação do mundo. É isso que a religião tem que entender, precisa entender. Como está escrito que a predestinação foi feita antes da fundação do mundo. Não envolve obras, porque lá estávamos em espírito. E o espírito não combina com esse negócio de obra. A obra é para esse corpo aqui de carne. Aí sim, se fosse no corpo de carne, então teríamos obras. Agora, se você sai de como está escrito no Evangelho, se você deixa aqui Efésios capítulo 4, capítulo 1, versículo 5, e vai lá para 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, então você vai ver até covardia da parte de Deus. Se você deixar o Evangelho predestinado para um e salvação e perdição para outro, você vai pensar que predestinação até possa ser uma covardia de Deus. Uma certa vez, eu fui num lugar chamado na igreja evangélica, um lugar lindo, né? Um salão, ar-condicionado central, os bancos lá, o piso, os instrumentos, os músicos, tudo uma maravilha, coisa linda. Aí o abençoado lá que foi pregar, ele pegou o microfone, uma das primeiras frases que ele falou, que predestinação seria uma covardia de Deus. Aonde é que ele está lendo? Como está escrito para ele? Lá em Pedro, porque a presciência não é por presciência, abençoado, é por predestinação.
se você sair do Evangelho. Por isso que nós falamos aqui sempre, abençoados, é de Romanos a Hebreus. Se você sair disso, você pode se perder. Como está escrito para nós, é de Romanos até Hebreus. Deixe o resto. Eu sei que alguns falam algumas coisas, né, até parecidas, mas o que nos interessa é o Evangelho da graça de Deus. Não existe covardia de Deus quanto à predestinação. Veja aqui 2 Timóteo. Vamos a Timóteo. Mais um escrito, como está escrito. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9. Olha o que diz aqui. Para quem pensa que predestinação Deus não estaria sendo justo, olha só. Que nos salvou, não é que vai salvar, salvou e chamou com uma santa vocação. Deus nos chamou, Deus te chamou, não foi de qualquer maneira, abençoado. Ele te predestinou, não foi para bagunça, para libertinagem, como muitos dizem, né? Porque esse negócio de predestinação é libertinagem. Não, abençoado. Ele nos chamou com uma santa vocação. Não, olha só. Por que não pode haver aqui covardia da parte de Deus quanto à predestinação? Não segundo as nossas obras. Não é porque você faz tudo certinho que Deus te predestinou. Ou o contrário, não é porque você faz tudo errado que Deus não quis você. Não é isso. Não segundo as nossas obras. Mas qual foi a maneira que Deus usou para predestinar quem Ele quis predestinar? Mas segundo o seu próprio propósito e graça. O propósito de Deus. Não é o meu propósito, o propósito de Deus, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, como nós lemos aqui em Efésios 1, 5, que nos predestinou antes da fundação do mundo para filhos. Foi antes da fundação do mundo, não foi agora. Por isso que nós aqui falamos, como está escrito, não pode haver covardia da parte de Deus em predestinar um para filho e outro para não filho. Por quê? Não é por obras, abençoado. A escolha foi feita antes da fundação do mundo. Estávamos todos lá. E Deus fez assim, ó. Você e você. Sim. Não, aquele lá eu não quero não. Chega para lá. Mas foi Deus. Não foi eu, não foi o pastor, não foi o irmão, não foi as minhas obras, não foram as suas obras. Foi Deus que quis. Nós repetimos isso aqui, ó, 1000 vezes. Foi Deus que escolheu. Foi Deus que predestinou. E na cabeça de quem que cabe Deus errar? Quem que pode dizer, não, eu acho que Deus não foi muito, né? Aquele irmãozinho ali, ele é cruel, ele não merecia. Você acha que Deus errou, abençoado? Quem fez a escolha foi Deus. Então, descanse. Predestinado sim, como está escrito. Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Predestinação é um ato de amor de Deus, não de covardia. Um ato de amor, não é isso? Deus nunca escolheu pelas obras. Deus nunca escolheu ninguém pelas obras, abençoado. Quando houve a escolha, a predestinação, já que estamos aqui falando, não havia obras. As obras não estavam ainda. Quando Deus ele resolveu escolher quem seriam os filhos, foi antes da fundação do mundo, quando nós ainda estávamos só no Espírito. E será que Deus... pensa bem, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, não é isso? Lá, como nós estamos aqui falando, o Evangelho diz. Será que Deus não sabia que ontem você ia fazer aquele negocinho lá? Será que Deus não sabia que hoje eu estou maquinando fazer aquele negocinho amanhã? Claro que Ele sabia, abençoado. Isso aí é uma outra história. Esse negócio do que você faz é diferente da salvação. O que você faz nesse corpo de carne, você planta, você vai colher. Agora, a predestinação é no Espírito. Não tem nada a ver com o seu corpo de carne. Não tem nada a ver com as suas obras. É uma escolha única e exclusiva. Exclusiva de Deus. Você não fez nada e nem se você quiser fazer, você vai fazer. É como diz o nosso irmão lá, nós conhecemos aqui, aqui do nosso meio, que está sempre aqui junto conosco. Quem está dentro, não sai. E quem está fora, se quiser entrar, não vai entrar. Por quê? Não é porque nós não queremos, é porque Deus já escolheu, já fez a escolha, já fechou a porta. Ele que fez a escolha, Ele que quis. Amém? E veja bem, a religião, o sistema religioso,
tem aí um padrão para que alguém possa ser escolhido por Deus. Tem assim um proceder, né? Um proceder para que você, se você quiser ser filho de Deus, se você quiser ser amado por Deus, te apresenta um padrão, uma maneira de um procedimento. Você tem que fazer assim, assim, assim. Só que esse padrão que é apresentado pela religião não é do Evangelho. Esse que é o problema. Não está escrito no Evangelho esse padrão que é oferecido aí pela religião. Não existe. Não existe essa história de ter que aceitar Jesus, por exemplo. A religião me ensinou, e eu também ensinei, que teria que se aceitar a Jesus para você passar a ser filho de Deus. Como eu ouvi de um pastor, né? Eu vou até me arriscar a falar a frase dele, mas não vou falar o nome dele não, para ele não brigar comigo. Ele disse que para você ir para o céu, teria que servir a Jesus aqui nessa vida, nessa terra. E não está escrito isso no Evangelho. Eu não posso falar como está escrito no Evangelho, que eu tenho que servir a Jesus aqui nesse mundo, para depois ir para o céu. Não, nós servimos a Cristo sim, mas é por gratidão. Nós servimos a Ele não para sermos filho dele. Nós procuramos servi-lo porque nós somos filho dele. Assim como eu servi meu pai aqui nessa carne, por ser meu pai, e muitas vezes eu nem concordava com muita coisa que ele fazia, mas pelo fato dele ser meu pai, eu tinha gratidão a ele, então eu servia muito mais ao meu Pai do Espírito, que me salvou, que me escolheu. Sirvo por gratidão, não para ser, mas porque eu já sou. Assim é o Espírito, é assim como está escrito. Segunda Crônicas, olha só, tem um negócio aqui interessante. Segunda Crônicas 7. Também está escrito aqui na Bíblia. Vamos ler aqui, que a religião ama também esse, como está escrito aqui, ó. 7,14. Olha só, onde está? Está aqui, ó. Vê se você também não conhece esse verso aqui lá da religião. E se o meu povo, olha só, o que está escrito aqui. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, Deus falando, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha só, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Você está aqui, Deus está lá nos céus, bem longe, não é isso? Tem que haver uma conexão, segundo o que está escrito aqui, e perdoarei. Ainda vai acontecer. Tem que se humilhar, não é isso? Tem que se converter dos maus caminhos, tem que pedir. Então Deus vai perdoar os seus pecados e sararei a sua terra. Assim é como está escrito na Bíblia, aqui no livro dos Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Um padrão de obras. Você tem que fazer, você tem que se arrepender, você tem que se humilhar. Agora, como é que está escrito naquilo que nos interessa, aquilo que foi dado para nós, no Evangelho da Graça de Deus? Romanos, capítulo 8, veja aí, 8, no versículo 28. Diz assim, ó, Romanos 8, 28, é o que diz, como está escrito para nós, 8 e 28. E sabemos, olha só, é isso aqui que você tem que saber. Isso aqui você tem que saber. E sabemos que todas as coisas contribuem, colaboram juntamente para o bem daqueles que amam. Não é que vai amar, que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo 29. Porque os que antes conheceu, você já foi conhecido por ele, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 30. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Não pede aqui nenhuma humilhação, não pede aqui nenhuma obra, não pede aqui para você fazer nada, muito pelo contrário. Diz que o próprio Deus já fez todas as coisas para você. Não é simplesmente abençoados, como está escrito, mas tem que ser como está escrito no Evangelho. Não é simplesmente isso, como está escrito. Tem que estar escrito no Evangelho da Graça de Deus. Romanos capítulo 1, no versículo 16, volte aí e veja, Romanos capítulo 1,
no versículo 16. Diz assim, ó, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Do Evangelho, pois é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Não são as Escrituras, não o restante da Bíblia. O poder de Deus se revela no Evangelho. É isso que diz o Evangelho. É isso que diz o Evangelho. Como está escrito aqui, ó, no Evangelho. Não é fora do Evangelho. E tem mais, hein? Vamos aqui, ó, Romanos capítulo 11. Veja só, 11, no versículo 6, diz assim, ó. Mas, olha só, veja bem o que diz aqui o apóstolo Paulo. Deixa eu fechar aqui. Vamos ler aqui, ó. Como se diz aqui, o versículo 6. Mas, se é por graça, é onde que está a graça? A graça está na Bíblia toda? Olha, pode até ter mais graça para lá. Mas foi revelada unicamente ao apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. Mas se é por graça, se é de Romanos a Hebreus, já não é pelas obras, não é pelo restante da Bíblia. De outra maneira, a graça, o Evangelho, já não é graça, já não é como está escrito. De outra maneira, escrito de outra maneira, abençoado, a graça não é como está escrito. E tem que ser de Romanos até Hebreus. O apóstolo Paulo, veja bem, ele fez aqui uma advertência. Olha só, é o nosso último verso, o nosso tempo já terminou. O apóstolo Paulo, ele fez uma advertência quanto ao escrito para uma igreja lá da Tessalônica. Veja aí, Tessalonicenses, carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, segunda carta. Aqui está, no capítulo 2, no versículo 2. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, ele fala assim, ó. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Sabe como é que alguém se move facilmente do entendimento? Quando sai de Romanos de Romanos a Hebreus. Quando você vai procurar conhecimento em outro lugar, já se moveu com facilidade. Não saia de Romanos até Hebreus. O seu entendimento, o nosso conhecimento, como está escrito. Como está escrito. É de Romanos até Hebreus. Nem vos perturbais, quer por espírito, um comportamento, não é isso? Quer por palavra, quer por epístola, ou seja, por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então Paulo fala para você ter cuidado com como está escrito. Se não for por carta dele, não serve. Porque tem muitos outros aí, Pedro, Tiago e João, escreveram cartas parecidas. E tome cuidado, porque se você se meter nessas cartas, você vai ser movido facilmente da sua maneira de pensar. Como está escrito, é de Romanos até Hebreus. Abençoados, eu te convido, veja bem, o nosso tempo aqui já terminou, eu te convido aqui a você a participar conosco, né, para que cheguemos aos nossos irmãos como está escrito. Porque nós temos ouvido aí muitos abençoados que dizem que pregam, nós estamos pregando a Jesus, mas não como está escrito, pregando de outra maneira. Diz que nós estamos em Jesus de Nazaré, que ele vai voltar, ele vai perdoar, ele vai curar, ele vai fazer. E como está escrito, diz que ele já fez todas as coisas. Lá ele diz, quando ele estava lá na cruz, aquela famosa frase, né? Está consumado. Ele consumou todas as coisas. E o nosso trabalho é esse, levar esse escrito da maneira correta aos nossos irmãos que estão aí, presos aí na religião. Esse que é o nosso trabalho, essa que é a nossa função. E para isso, convidamos você para participar desse trabalho maravilhoso, que é levar como está escrito da maneira correta aos nossos irmãos. Compartilhe aí as nossas mensagens, não somente as nossas, mas dos nossos irmãos que estão pregando como está escrito. Você confere, porque nós temos, graças a Deus, temos bastante abençoados aí pregando o Evangelho da Graça. Você confere, se está pregando, se está falando como está escrito o Evangelho, compartilhe a mensagem do abençoado. Faça a palavra correr e ser glorificada para alcançarmos a outros irmãos. E também, abençoados, agora um convite aqui mais próximo aqui de nós, mais em particular. Se inscreva aí, por favor, no nosso canal do YouTube. Nós temos o link aí na nossa mensagem. Aí, o abençoado Márcio e a abençoada Marcele colocam aí o endereço nas nossas mensagens lá no final,
no pé lá da mensagem, que você pode acessar aí, né, as nossas mensagens, se inscrever no nosso canal. Para quê? Para que a palavra corra e seja glorificada. E nós possamos aí alcançar a outros irmãos como está escrito. Não da maneira errada. Não como está escrito na Bíblia. Não, não. Essa maneira não nos interessa. Para nós não serve. Hoje, não, depois que Cristo morreu e ressuscitou, como está escrito na Bíblia, para nós não serve. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, como está escrito no Evangelho, aí sim, é isso que nos interessa. Eu recebo que hoje já é o melhor domingo da sua vida, recebo que tudo está bem e que Deus mesmo te dê aí o entendimento, o conhecimento, que de repente aquela situação que você até gostaria de não ter hoje está acontecendo. Saiba que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito nesse negócio aí. Hoje, essa semana, na verdade, esse mês, não é isso? Nós estamos aqui, eu e a minha família estamos passando aqui uma situação, veja bem, nós não estamos ficando, porque nós não ficamos, nós passamos a situação. Nós temos a posição em Cristo Jesus. Estamos passando uma situação que nós até não gostaríamos de estar, porque ninguém gosta, mas há uma necessidade dada por Deus e nós declaramos que tudo está bem, que Deus mesmo tem o controle de todas as coisas e que no tempo certo Deus mesmo vai resolver isso aí. E vamos continuar falando e crendo como está escrito no Evangelho de Deus. Abençoados, tenha a melhor semana, recebo que tudo está bem na sua vida. Sim.